Meus irmãos, vou testar esse negócio aqui, não sei se vai dar certo. Se for, eu tiro e volto para o jeito normal. Quero tentar ficar com minhas mãos um pouco mais livres. Vamos ver se vai dar certo. Quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 8. Caso você não esteja ouvindo muito bem durante o que eu for falando aqui, por causa desse microfone, eu posso voltar ao jeito normal. Mateus 8. A partir do verso 1, apenas abra e deixe aberto aí a sua Bíblia. Antes de nós iniciarmos a leitura, hoje nós vamos voltar ao Evangelho de Mateus. Você, como bem sabe, a gente pregou uma série de pregações sobre família. Graças a Deus está tudo arquivado, está lá. Se eu não me engano, só um ano deu certo, né, Joab? Não lembro agora o porquê. Só um ano não foi gravado, mas as outras estão gravadas. Se você quiser em algum momento assistir, ouvir novamente as pregações, estão lá no canal da igreja. Antes da gente começar a ver o Evangelho de Mateus, capítulo 8, eu quero fazer com os irmãos uma rápida retrospectiva daquilo que a gente já viu durante o Evangelho. Lembra bem, a gente começou lá no capítulo 1, onde Mateus ele nos expôs ali uma introdução. Ele faz uma espécie de introdução, ele prepara o nosso coração para a chegada do rei. O Evangelho de Mateus é isso, é a narrativa que anuncia a vinda do rei prometido por Deus desde o Antigo Testamento, ok? Do capítulo 1 ao capítulo 4, esse pedaço grande da sua Bíblia, do 1 ao 4, você vai ver a introdução ao rei, momento no qual Mateus nos apresenta o rei Jesus. Ele mostra a sua genealogia, ele mostra o nascimento, a infância do rei, as promessas que foram dadas a respeito da sua vinda, profecias e muitas outras coisas. Então, do 1 ao 4, você vê a promessa, aliás, a introdução, a preparação que Mateus faz no nosso coração para a chegada do rei. E é interessante, irmãos, que essa genealogia, né, a árvore genealógica de Mateus, o nascimento do rei, a infância do rei, essas coisas elas declaram realmente que ele era o Messias prometido de Deus, ele era aquele que deveria vir. Ela anuncia, ela fundamenta, ela dá qualificações para o rei Jesus. Logo depois que a gente vê esse pedaço maior do capítulo 1 até o 4, nós vamos chegar então ao famoso Sermão do Monte, que você lembra muito bem. O Sermão do Monte, a gente viu ele aqui. Ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Então, do 1 ao 4 é a introdução, a preparação do rei. É como Mateus nos apresenta. Do capítulo 5 ao capítulo 7, nós vemos os ensinos do rei. O Senhor Jesus é de fato o rei prometido por Deus, e ele agora anuncia a sua mensagem, o conhecido Sermão do Monte. Ali, Mateus expõe a conduta e o caráter que cada seguidor de Jesus precisa ter para a entrada no reino dos céus. A conduta e o caráter que cada um de nós precisamos ter para a entrada no reino dos céus está lá no Sermão do Monte. Agora, nessa noite, nós vamos entrar numa nova parte do Evangelho de Mateus. Nós vamos ver a partir do capítulo 8, que você já deve estar aberto aí, se não, abra lá. Vou explicar o que vai acontecer aqui. Do capítulo 8 até o capítulo 11, nós vamos gastar um bom tempo aqui, vários domingos, do 8 ao 11. O que tem no capítulo 8 até o capítulo 11 do Evangelho de Mateus? Nós vamos ver a manifestação do rei. Nós vimos a introdução ao rei, vimos os ensinos do rei, e agora nós vamos ver a manifestação do rei. Várias evidências, milagres, demonstrações de poder que mostram de fato que ele é o rei prometido por Deus. Dentro desse capítulo 8 até o capítulo 11, nós temos um pequeno pedaço menor. Nós chamamos de subdivisão, uma partezinha menor dentro dessa parte maior, que vai do 8 ao 9. Agora, nos próximos domingos, nós vamos gastar esse tempo aqui, nos capítulos 8 e 9, e nós vamos apresentar as demonstrações do poder do rei. Do 8 ao 9, veremos as demonstrações do poder do rei Jesus. Queridos irmãos, Mateus mostra o rei Jesus.
ele vai mostrar que Mateus vai mostrar que Jesus, ele exerceu o seu ministério tanto pregando, tanto ensinando, como demonstrando o poder também em curar. Esses milagres, eles não devemos ver eles de maneira isolada, não são qualquer milagres, eles não são qualquer manifestação de poder. Cada milagre no Evangelho de Mateus tem um propósito específico. Hoje nós vamos ver o primeiro de vários, ali do capítulo 8 ao capítulo 9, tem uma série deles. Mas esses milagres, irmãos, eles são, na verdade, para evidenciar. Eles demonstram que o ensino que Cristo pregou, lá dos 5 ao 7, são reais. Cada milagre está confirmando que aquilo que ele pregou no Sermão do Monte é real, é vivo. Então, de fato, ele é o Messias prometido por Deus. Ele sempre realiza aquilo que ele cumpre. Então, ele vai demonstrar por meio do seu poder agora que seu ensino é verdadeiro e que, de fato, ele é o Messias prometido. Cada sinal, cada milagre é uma evidência, é uma demonstração, confirma, carimba que, de fato, ele é o Rei prometido por Deus. Isso é apenas uma introdução para você poder se situar. Talvez você chegou aqui e não participou dessa série de mensagens, espero que você tenha anotado ou visto aí as divisões. Hoje nós vamos então começar no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, que diz assim, verso 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Até aqui por enquanto. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Mateus começa a nos informar que as massas, as multidões continuam seguindo Jesus. Elas continuam indo atrás dele. E é interessante que aqui nessas multidões, você precisa entender que havia vários tipos de pessoa. Havia aqueles interesseiros, havia os oportunistas, os opressores, os perseguidores, os aproveitadores. Havia os fariseus, havia aqueles que eram contra, havia aqueles que também, de certa forma, já estavam sendo carismáticos, sendo conquistados por ele. E também havia os discípulos de Jesus. Mas também havia os doentes, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então havia toda classe de pessoas nessas multidões que vinham para ouvir o ensino do rei. E é interessante que lá no final do capítulo 7, observe aí na sua Bíblia, verso 28 e 29, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. As massas vêm até ele porque estão encantadas com a forma e o conteúdo do seu ensino. Elas ficam encantadas com a simplicidade da mensagem do reino. Os fariseus já pregavam as escrituras, ok? Os fariseus e os escribas já anunciavam as escrituras lá na sinagoga e no templo. Porém, quando Jesus começa a pregar, parece que é algo diferente. A sua mensagem traz um certo impacto, ela incomoda, ela mexe o coração das pessoas. De fato, as pessoas olham para a mensagem de Cristo e dizem assim: rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Olha como é simples, olha como é fantástico o ensino a respeito do reino. Ele ensina com autoridade, com firmeza, com graça e com simplicidade. Pecadores, pessoas de todas as classes vêm até ele, porque o seu ensino é diferente, tanto na forma quanto no conteúdo. Ele ensina como alguém que tem autoridade. Ele faz, ele ensina e ele faz. Bem diferente dos fariseus. Mas a partir do verso 2, observem na sua Bíblia, Mateus agora vai nos contar uma história incrível. E eu quero que você preste bem atenção nessa figura, nesse homem que vai aparecer aqui a partir do versículo 2, que você acompanhe na sua Bíblia. Eu vou lendo aqui, a gente vai lendo e parando, e vai ver que história impressionante é essa que o Senhor Jesus conta aqui. Kels, pode ligar para mim? Tá tirando aqui a página, por favor, o A. Diz assim: eis que um leproso, ou então virar para cima. Obrigado. Eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, vou ler mais uma vez. Então Jesus está pregando, ele desce do monte, de repente, um homem chega até ele, aproxima-se dele, adora e diz o seguinte: Senhor, se quiser, pode me purificar. Veja só,
Mateus começa a nos apresentar aqui um homem, um leproso. Ele se aproxima de Jesus. Pense junto comigo. Um leproso está se aproximando de Cristo. Vou explicar para você o que significa, quem era essa pessoa, aliás, que doença era essa que ele carregava. Primeiramente, Mateus diz assim: eis que um leproso. Nada na Bíblia ela é por acaso. Observe como o evangelista ele chama a nossa atenção para dizer o tipo de pessoa que vai até o rei Jesus. Eis que um leproso aproximou-se. Eis aqui um homem doente, alguém morto, porém ainda vivo. Na antiguidade, meus irmãos, a lepra era a mais terrível doença do tempo de Jesus. Era a pior enfermidade que o homem poderia pegar, era a lepra. Nenhuma outra doença que havia sobre o homem traria tanta dor e sofrimento, nenhuma outra doença na época trazia tanta ruína e desgraça para a vida de um ser humano como era a lepra. Este homem que se aproximou de Cristo não era apenas uma pessoa doente. Ele era alguém sem dúvida, sem dignidade, sem família, sem destino e, com certeza, alguém já morto, porém ainda vivo. Esse homem que se aproximou de Cristo não era simplesmente uma pessoa doente. Ele era alguém sem vida, sem dignidade, com certeza sem família, sem destino. E o único destino para ele agora era apenas a morte. Tudo era uma questão de tempo. Para que você possa entender a dimensão do que está sendo apresentado aqui para a gente, eu quero explicar para você rapidamente o que era a lepra no tempo de Jesus. Essa doença, existia vários tipos, ok? Quando você vê lepra na Bíblia, era um nome, um termo usado para descrever vários tipos de doença na pele. Então, a medicina não era tão avançada como nos nossos dias. Hoje, facilmente você identifica e diz, doença é essa aqui é A, B, C. Naquele tempo, não. A lepra era dada para todo tipo de doença na pele. Então, havia vários tipos, simplesmente era chamado de lepra. Como é que ela começava? Começava com pequenas feridas, como se fossem uns nódulos. Eles iam aumentando e se tornando em úlceras, feridas, bolhas. Elas produziam um líquido com um cheiro desagradável e ia aumentando no corpo. Logo as sobrancelhas começavam a cair, os pelos do corpo, primeiramente daqui caíam, e os olhos das pessoas ficavam com aquelas manchas brancas em redor, e a pessoa não conseguia praticamente nem fechar o olho. Isso fazia com que o olhar da pessoa ficasse fixo, caía as sobrancelhas. Essa doença também atingia as cordas vocais, à medida que ia se intensificando, entrava nas cordas vocais, atrapalhava a respiração da pessoa. Em alguns casos, em algumas doenças, a lepra fazia com que a sensibilidade do corpo fosse perdida. O cara podia cair dentro do fogo, rolar lá dentro na brasa e não sentia dor, porque ele perde a sensibilidade do corpo. Nesse caso aqui, significa que essa doença infectou todos os nervos do corpo. Além disso, meus irmãos, ela atingia, em alguns casos, os músculos, tendões e muitas outras coisas, ao ponto dos próprios dedos das mãos e dos pés começarem a cair. Apodrecia e caía os dedos da mão e os dedos dos pés. A duração dessa doença. Algumas delas duravam em torno de 9 anos. Grave bem esse período. Outras duravam cerca de 30 e poucos anos. Era uma morte lenta, sofrida, com muita dor, humilhante e desesperadora. Essa era uma espécie de morte que ninguém desejaria passar por ela no tempo de Jesus. Talvez algo semelhante a isso, talvez seria alguns tipos de câncer que há hoje. A pessoa que recebia o diagnóstico de lepra, que era acusada de ter lepra, ela deveria ser afastada do seu convívio familiar. O pai não poderia mais ver o filho, a mãe não poderia mais ter contato com a família, o esposo deveria ser separado da sua família, ele não poderia mais frequentar o comércio, em algumas cidades ele não poderia nem mesmo entrar, havia um local específico onde ele poderia ficar lá, porque ele não poderia entrar na cidade. O próprio templo, até a entrada no templo era de certa forma barrada,
na sinagoga, que era o lugar de adoração dos judeus, era como se fosse uma pequena igreja, né? O templo era o espaço maior, e nos bairros assim afastados tinha sinagogas, pequenos lugares onde o povo lia as escrituras, servia como uma espécie de tribunal também. Até nisso o povo, esses que tinham lepra, eram proibidos de entrar lá dentro. Eu vou falar para você aqui um rápido trecho que um historiador judeu escreveu a respeito da lepra do templo de Cristo. Seu nome é Flávio Josefo. Flávio Josefo é um excelente historiador judeu, viveu ali próximo ali do tempo do Novo Testamento, pouco depois, perdão, e ele escreve sobre a lepra. Olha o que ele diz. Josefo diz assim: os leprosos eram tratados como se fossem mortos. Quando a pessoa era diagnosticada com lepra, o doente era instantaneamente e automaticamente excluído de toda a sociedade humana. Todo o tempo que ele tivesse essa doença, ele seria considerado alguém imundo, alguém nojento. Ele estava impuro, deveria habitar sozinho. Isso aqui é um relato escrito desse historiador. Ele deveria viver longe em acampamentos. O leproso deveria se vestir com roupas, com farrapos. Ele deveria usar o cabelo sempre despenteado. A ideia aqui é que seja facilmente identificado, para que não pudesse estar em convívio com outras pessoas. Ele deveria se vestir assim. Enquanto ele caminhava, ele deveria gritar todo o tempo: imundo, imundo. Observe aqui o que um historiador falou sobre a respeito de uma pessoa com lepra. Ele deveria se vestir como alguém doente, ele deveria viver como alguém doente, ele deveria se afastar daqueles que tinham saúde. Enquanto ele caminhava, à medida que ele ia entrando na cidade, ele deveria gritar para que as pessoas saíssem da frente: imundo, doente, leproso, e assim por diante. A lepra, meus irmãos, era tão terrível que ela atingia 3 esferas da vida do ser humano. Ela atingia o aspecto físico, como eu já descrevi para você. A lepra atingia o estado social da pessoa, porque ela era afastada dos demais, não podia frequentar espécie de escolas daquele tempo, que no caso eram sinagogas, não podiam comprar, vender, não podiam ter comércio, não podiam se relacionar. Ela atingia também o aspecto religioso. O leproso não poderia entrar dentro do templo como os demais, não poderia ouvir a Torá, que é a lei do Senhor, não poderia frequentar os sábados de adoração. Se fosse, tinha um lugar separado para ele. Além disso, a pessoa com lepra era acusada pelos que tinham saúde como alguém amaldiçoado. Está vendo? Lá vai. Olha aquele homem ali. Ele deve ter feito grandes pecados no passado, por isso que ele está assim, doente desse jeito. Ele é alguém maldito de Deus. Assim era a vida de um leproso. Vamos voltar para o texto. Olhe só o que Mateus está nos dizendo. Eis que um leproso aproximou-se de Jesus e o adorou. Eis que um leproso se aproximou de Cristo. O texto está dizendo que aquele que era doente, ele fez algo inaceitável. Ele se aproximou de Jesus. Talvez esse homem, meus irmãos, jamais ousou se aproximar de ninguém. Ele sabia que tinha consequências seríssimas. Ele poderia ser apedrejado se ele tivesse um contato com a pessoa porque ele quis. Não um acidente, porque ele quis. Ele jamais, com certeza, se aproximou de algum dos mestres, os rabinos, os fariseus, porque com certeza eles iriam apedrejar ele. Mas ele se aproxima de Jesus. Ele parece demonstrar aqui uma perfeita confiança de que o Senhor daria as boas-vindas para esse aqui, que tanto foi desprezado. Ele passou a vida sendo desprezado, mas ele se aproxima de Jesus. Nesse momento, algo interessante acontece na vida dele. Parece que as barreiras começam a cair, parece que de fato a vida dele vai virar de ponta cabeça com esse encontro que ele teve com Jesus. E ele se aproxima e adora e diz o seguinte: Senhor, se quiser, pode me purificar. Em outras versões vai dizer assim: e eis que o leproso aproximou-se e se ajoelhou. Independente se se ajoelhou ou adorou, não sei se na sua Bíblia está assim. Independente disso, o fato que revela aqui é que ele é alguém desesperado. Ele, em sua humildade e reconhecimento da autoridade de Jesus, ele se
prostra a ele naquele momento, ele faz algo que é inaceitável para ele não pode se aproximar, mas parece que ele tem a confiança e crê no fundo de que esse homem é alguém diferente. Não sei se de fato ele sabia que ele era o Messias, mas ele, lá no fundo do coração dele, ele sabia que podia se aproximar, ele se aproxima, ele se ajoelha e ele diz: Senhor, se for a tua vontade, se o Senhor quiser, se assim for o teu desejo, o Senhor pode me purificar. O leproso se aproxima com reverência, ele chama ele de Senhor. Ele não exigiu cura, ele apenas se limita a dizer: se você quiser, se assim for a tua vontade, eu peço que o Senhor me cure. Esse homem, meus irmãos, ele queria novamente estar próximo de sua família, ele queria ter a sua vida de volta, ele queria ser restabelecido na sociedade, porque a lepra tirou tudo dele. Só restava agora se ajoelhar a Jesus Cristo. O leproso se aproximou de Jesus confiante, humilde, reverente. Ele pede e não exige, ele se prostra e adora. Ele se aproxima com humildade, com reverência. Ele pede, ele não exige, ele se prostra a ele e o adora. Gostaria que a gente pudesse parar um pouquinho aqui e pensar desde já sobre isso, na maneira na qual esse homem se aproxima de Jesus Cristo. Pense um pouco junto comigo. Como as pessoas têm se aproximado de Deus? Quais são as suas intenções ao ir à igreja ou buscar a Deus? Elas vêm com as suas exigências, elas vêm com aquela, como se fosse a sua exigência de cada dia. Em vez de pedir o pão de cada dia, ela vem com a exigência de cada dia. Em vez de pedir graça e misericórdia, ela determina. Eu determino em nome de Jesus isso, aquilo e aquilo. Em vez de dizer: Senhor, faça a tua vontade, praticamente elas dizem: Senhor, eu quero que o Senhor faça a minha vontade. E eu determino que isso aconteça. Esse trecho aqui é interessante. A vida desse homem mostra muita coisa a respeito do nosso coração. A maneira como nós nos voltamos para Deus com os nossos pedidos revela muitas vezes o estado do seu e do meu coração. A maneira como o homem se aproxima de Cristo com a exigência e uma série de pedidos muitas vezes revela o estado do seu coração. Vamos ler mais uma vez, observe. Ele diz assim: Senhor, se quiser, pode me purificar. Até que nós podemos aprender o seguinte, meus irmãos. A pessoa que vai a Cristo com um coração humilde, consciente de sua necessidade, de sua real necessidade, é essa pessoa que encontra a vida plena em Jesus Cristo. Aquele que vai de maneira humilde, com o coração submisso, reconhecendo a sua necessidade, este é aquele que encontra o seu caminho e a sua vida plena em Cristo Jesus. A história desse homem vai nos mostrar que ele queria ficar limpo. Esse era o seu desejo. Ele buscou isso com humildade, com reverência. Ele buscou a misericórdia, a bondade e a compaixão de Deus para a sua vida. Essa é, meus irmãos, uma história incrível. Ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Imagine se parasse aqui agora. Essa seria a hora de terminar a parte, né? Quando a gente está assistindo aqueles filmes, de repente vem a propaganda na TV, para justamente naquele momento chave, que é para você ficar ali e não ir embora e ver o que vai acontecendo. As novelas e as séries, elas terminam na melhor parte, porque espera-se que você fique curioso para saber o que vai acontecer no dia seguinte. Mas Mateus não vai nos deixar curiosos. Ele quer mostrar o resultado dessa história incrível aqui. Lembre-se, Mateus está apresentando para você e para mim a história de Cristo como o rei, e ele vai mostrar para nós. É como se ele dissesse: olha, preste atenção, eu vou mostrar para você o que foi que aconteceu quando ele chegou a Cristo daquela maneira. Veja o que o nosso rei vai fazer. E a continuação do versículo, verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. Vou ler mais uma vez para você. Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus então responde. Primeiro ele estende a mão, toca nele, e ele diz: quero sim,
fique limpo. Assim como aquele homem fez algo inaceitável, Jesus faz algo inacreditável. Ele fez algo que era improvável. Ele toca no homem, ele trisca nele, ele pega nele. Esse trecho, meus irmãos, ele diz muito mais do que a gente imagina. Quando a gente lê apenas assim de maneira superficial, aqui tem muito mais coisa por trás disso. Pense junto comigo. Ele se vestia com panos, seu cabelo tinha caído, não tinha mais cabelos aqui, tudo tinha caído. Os dedos, a essa altura, se tivesse mais de 9 anos de lepra, talvez boa parte dos seus dedos já tinham caído. A sua voz já não funcionava tão bem. As pessoas reconheciam ele na rua, lá vai, se afasta dele. Mas o texto diz que Jesus toca nele. Ele pega no homem. A medicina diz que ele não podia tocar no homem, senão ele seria infectado. A lei dizia que a pessoa não poderia se aproximar de um impuro, porque senão ficaria impuro também. A lei dizia que aquele que se aproxima de um leproso ou tem contato com ele não pode entrar no templo e ter sacrifício com Deus, porque estaria impuro, não estaria adequado para adorar o Senhor. Ele se vestia como alguém doente, ele vivia como alguém doente, ele andava como alguém doente. Era perigoso estar perto dele. Quem vai ter coragem de tocar num homem como esse? Você tocaria? Eu não. Já ficaria preocupado com meus filhos. Não posso chegar perto daquela pessoa, porque senão eu vou transmitir a doença. Quem tinha coragem de tocar nele? Quem ousaria tocar em alguém assim? O que a Bíblia diz? E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. Somente Jesus. Ele faz algo que ninguém mais faria, porque ele é diferente de tudo aquilo que você pensa e imagina. Ele é diferente das autoridades dos seus tempos, ele é diferente das pessoas do seu convívio ali em Jerusalém, ele é alguém completamente diferente. Ele estende a mão sobre esse pobre infeliz e toca nele. Esse homem era rejeitado, abandonado, isolado, intocável e amaldiçoado por muitos. Mas agora ele recebe um toque. Cristo toca nele. Mas não é apenas isso. Ele toca e diz: quero sim, fique limpo. Duas coisas nós podemos destacar das palavras de Jesus. Primeiro, Jesus dá a ele uma palavra de bondade. Olha o que ele diz: Senhor, você pode me purificar? E ele diz: quero sim. Uma palavra de bondade. Meus irmãos, já pensou aqui? Pare para pensar um pouco. Quantos nãos na vida, quantas vezes durante a vida dele ele recebeu não? Não entre aqui. Não quero que você chegue perto da minha família. Não entre na nossa cidade. Não entre no templo porque você é alguém amaldiçoado do Senhor. Quantas vezes durante a vida dele ele ouviu não, não e não? Mas na hora que ele se encontra com Cristo, o que ele recebe? Quero sim. As últimas palavras dos homens para ele foi não. Mas a última palavra de Deus para ele foi sim. Sim, eu quero que você fique limpo. Uma palavra de bondade. Em segundo lugar, Cristo dá para ele uma palavra de poder. Quero sim. Fique limpo. Isso é uma ordem. Observe aqui, meus irmãos, que a doença mais terrível do seu tempo recebe uma ordem para se retirar desse pobre infeliz aqui que vivia a vida amarga por causa dessa doença. A doença que tirou a vida de tantos recebe a ordem por meio do autor da vida para sair desse homem. Quero sim, fique limpo. Lembra do rei? Mateus está nos apresentando o rei Jesus. Ele não é só um rei que tem compaixão e bondade. Ele é um rei que também tem poder em suas mãos. Ele tem poder. E no mesmo instante, a lepra deixa o homem e ele fica limpo instantaneamente. A cura foi instantânea e completa.
E no mesmo instante, observe o final do verso 3, quero sim, fique limpo. Veja como Mateus quer mostrar isso para nós. Não durou muito tempo, não precisou ele ir no médico, foi rápido. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus disse isso para ele: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para você, para servir de testemunho ao povo. Por que Jesus pede para que esse homem fique em silêncio? Nossa, um milagre tão incrível como esse, fosse um de nós sair doido aí contando e colocando na rádio, espalhando no Facebook, e os likes iam rolando, sei lá como é que chama. Mas aqui ele pede: olha, não conte isso a ninguém, faça o seguinte, vai, apresente-se ao sacerdote e leve a oferta, faça a oferta que Moisés determinou, está lá na lei, no livro Levítico, você vai ver isso ali, por volta dos capítulos 14 e 15 de Levítico, e isso sirva de testemunho para o povo. Por que silêncio? Por que não contar algo tão espantoso e incrível do seu tempo, sendo que essa era a doença que mais ceifava vidas ali na antiga terra da Palestina? Meus irmãos, aquele lugar era um lugar extremamente inflamado, um lugar repleto de guerras e muito sangue já tinha sido derramado. Um líder atrás do outro tinha se levantado, dizendo que era o Messias, dizendo que era o libertador. O povo de Deus vivia nessa expectativa de que um dia esse grande momento de ser livre de uma vez por todas chegaria. Os judeus, eles estavam sob o poder de Roma. Não sei se você já estudou ou pesquisou sobre isso. Roma talvez foi o maior império do seu tempo, mais poderoso. Roma começou uma campanha de expansão militar que durou mais de 400 anos. Grandes imperadores estiveram ali, e os judeus estavam sob o peso da mão desses homens. Soldados estavam sobre toda a rua, e eles sentiam o desejo de que um dia seriam livres, e eles clamavam a Deus para que o Messias viesse. Porém, a expectativa deles não era conforme as Escrituras falam. Eles queriam que o Messias libertasse ele das mãos desses soldados, das mãos desses homens. Possivelmente aqui Jesus, quando pede para que ele não conte isso, é porque Cristo não quer inflamar uma nova revolta. Já imaginou? De repente aparece um homem que tem um poder de cura. As pessoas iam dizer o quê? Cara, esse é o líder perfeito que nós estamos precisando. Vamos fazer ele o nosso rei, e ele vai nos libertar de uma vez por todas das mãos do nosso opressor. E iniciar ali com certeza uma revolta, um ajuntamento e logo logo uma guerra em Jerusalém para a libertação do povo. Vá, não conte isso a ninguém, mas se apresente ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Jesus é o rei. O poder do rei não era para criar uma mentalidade no povo de liberdade política. Na verdade, o poder do rei que está sendo demonstrado aqui era para mostrar que ele era o Messias prometido de Deus. Ao manifestar o seu poder de cura na vida desse homem, Cristo queria demonstrar o quê? Sem dúvida, eu sou aquele que os profetas pregaram, eu sou aquele prometido no qual deveria vir. Eu não acredito não. Pois muito bem, vou mostrar. Então Jesus realizava o milagre com uma demonstração em que de fato as suas palavras eram reais. Ele não era o libertador que o povo queria, mas ele era o libertador que Deus havia planejado. Quando ele pede para que o sacerdote avalie ele está dizendo o que com isso? Olha, não conte a ninguém, vai de mansinho por ali, procura o sacerdote, fulano lá que mora perto da sua casa, muito bem, mostre-se para ele. O que aconteceu? A ideia era que o sacerdote olhasse esse homem, abrisse a Torá, a lei, mais ou menos ali no livro de Levítico, capítulo 14, e ele seguisse todas as prescrições que tinha ali em Levítico. Ele olhando para o Levítico, olhando para o homem, depois que ele fizesse todos os testes necessários, ele dizer o quê? Rapaz, de fato, você está limpo. Como aconteceu isso? Aí a pessoa dizia, Jesus Cristo me curou. O quê? Quem é Jesus? Ele ia descrever. Observe como é interessante. Parece estranho o pedido de não se apresentar, não falar para as pessoas, mas ele diz, olha, se apresente ao sacerdote. Porque quando o sacerdote averiguasse, por meio da palavra, por meio da lei, que o milagre aconteceu, de fato,
esse era o Messias prometido de Deus. Jesus queria evitar o louvor da multidão. Ele estava querendo evitar aqui, meus irmãos, uma fé falsa e uma falsa expectativa a respeito da sua missão e do seu reino. Ele queria, meus irmãos, por meio desses sinais, não criar pretensões falsas e equivocadas na vida das pessoas. Não criar uma sensação de revolta política, mas ele queria abalar o coração das pessoas por meio desses milagres. Semelhantemente, como eu falei no início, as pessoas vão a Jesus por muitas causas. Tem vários tipos de causas que as pessoas vão a Deus. O que essas pessoas aqui queriam não era um relacionamento com Deus. O que eles queriam, na verdade, era que o Senhor desse aquilo que eles mais desejavam: liberdade. Eles queriam ser livres das mãos dos opressores. Ou seja, eles estavam sendo movidos por interesse materialista e político. Mas foi como eu falei no início, meus irmãos, somente aquele que vai a Cristo com um coração humilde, reverente, e reconhecendo a sua maior necessidade, esse recebe vida plena em Jesus. Para finalizar, quero que você pense um pouco sobre o que vai acontecer nos próximos domingos. O Evangelho de Mateus, nessa parte que nós vamos ver agora, ele vai falar os ensinos, já falou sobre os ensinos, e agora vai mostrar o poder de Cristo como rei. Esse poder serve para demonstrar que de fato ele é o rei, e agora ele vai expandir o seu reino por meio da mensagem e por meio desses sinais. Esses milagres não devem ser vistos de maneira isolada, mas cada um tem o propósito de confirmar e evidenciar que a mensagem que eles estão ouvindo é verdadeira. Ele prega e ele demonstra. De fato, ele é o rei prometido. Ele prega e ele demonstra poder, mostrando que a sua mensagem é real. Esses sinais que nós vamos ver nos próximos domingos, eles evidenciam que de fato ele é o Salvador prometido por Deus. Conforme falou Isaías, Isaías pregou que no dia que o Messias viria, ele iria libertar as pessoas, trazer vista aos cegos, curar os aleijados, pregar o evangelho aos pobres e os necessitados. E de fato, o Mateus está nos dizendo que esse dia tão aguardado chegou. Eis aí o Salvador. Aonde? Lá está ele curou um homem de uma doença incurável. O milagre que Cristo mostrou aqui para nós, ele demonstra a compaixão de Jesus. Compaixão pelos que eram impuros, compaixão pelos que eram necessitados e rejeitados pela sociedade e pelos líderes religiosos. Esse milagre que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, ele de fato confirma que a sua mensagem é autêntica, ela é viva e ela é verdadeira. Não havia pastor. Olha o que diz o capítulo 9, verso 35 e 38, que é o final dessa sessão que nós vamos ver. Abra lá no capítulo 9, você vai ver o propósito desses sinais que Jesus vai falar aqui. Capítulo 9, a partir do verso 35 e 38. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Todos os tipos ele curava. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas. Eram como ovelhas que não tinham pastor. Não havia pastor, não havia quem cuidasse dessas ovelhas, não havia quem cuidasse desse homem, não havia quem amasse esse homem, não havia quem pudesse sequer aproximar desse homem, não havia quem tivesse compaixão desse pobre miserável que havia uma doença incurável sobre ele. Este milagre, meus irmãos, ele mostra que de fato a promessa de Deus ainda estava de pé. Um dia viria aquele que iria trazer a liberdade, não política, mas a opressão que Satanás causou lá na queda, no capítulo 3 de Gênesis. Mateus está dizendo que esse dia chegou, o dia que o rei se manifesta, e agora ele começa a demonstrar que, de fato, ele é o Senhor. Quando morresse na cruz, Jesus,
ia levar todas as doenças, todas as enfermidades, minha e sua, de uma vez por todas. Quando ele foi para a cruz, ele levou e abraçou toda a lepra, toda a enfermidade que havia no homem, para nos dar agora vida, vida plena em Jesus. Para finalizar, você pode se identificar com esse homem. Não, irmão, eu não consigo ver, eu não tenho essa doença aqui não. Mas cada um de nós estávamos tão perdidos ou mais do que esse homem aqui. Sim. Pare e leia essa história e se coloque no lugar dele. A Bíblia vai dizer que nós estamos espiritualmente perdidos e desesperadamente doentes e necessitados, assim como esse homem estava. Esse homem estava vivo, porém morto. Assim como nós, irmãos. Nós estamos vivos, porém estávamos praticamente mortos. Estávamos mortos, na verdade, sem Deus e sem esperança. Até quando um dia raiou o evangelho sobre nós. Você ouviu a grande mensagem da salvação e você ficou limpo de uma vez por todas. Esse é o evangelho. A mensagem do rei é: aquele que crê com coração humilde, consciente de sua necessidade, vai alcançar esperança, alegria e vida nova em Jesus. Deixe-me repetir. Essa é a mensagem do evangelho. Aquele que somente com coração humilde crê, consciente de sua necessidade, vai encontrar esperança, alegria e vida plena em Jesus Cristo. Essa é a mensagem do rei. Baixa a cabeça, vamos orar. Pai, hoje nós tivemos a oportunidade preciosa, Senhor, de ouvir uma das mais belas histórias da Bíblia a respeito da cura de uma doença. Senhor, de certa forma, Senhor, nós estamos na mesma situação que esse homem, talvez até piores. Ó Senhor, nós devemos olhar para essa história e se identificar. Chegar ao Senhor como Ele chegou, de maneira humilde, reverente, reconhecendo a nossa situação desesperadora. Pai, queremos ser limpos, Deus, queremos ser curados. Estamos doentes e perdidos. Recebemos um não, Pai, durante toda a vida, mas queremos olhar para o Senhor como nosso Rei e Salvador e receber um sim, Pai, do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa limpar o nosso coração. A nossa doença, Senhor, é mais profunda do que a doença desse homem, porque ela afeta o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos ser limpos, Pai. Queremos voltar, Senhor, aos teus braços. Esse homem foi afastado de sua família, da sociedade, do lar. Assim como nós também, Deus, estamos distantes do Senhor por causa do pecado. E queremos agora nos achegar a Ti. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho, porque nos mostra que é possível, plenamente possível, o homem agora estar de volta aos braços do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ainda vamos cantar mais uma música. É uma resposta à mensagem do Evangelho que nós ouvimos. Essa canção, meus irmãos, fala a respeito de um doce nome, um nome precioso e um nome bondoso, o nome de Cristo Jesus. Esse homem, de alguma certa forma, ele ouviu falar de Cristo, ele foi a Ele. Ele tinha ouvido falar de um bom nome, o nome de Jesus. Cante essa canção com coração, com alegria, mediante aquilo que Cristo concedeu a você. Só de ouvir tua voz, de sentir o teu amor, só de pronunciar o teu nome,
meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir o teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Começo só de ouvir a tua voz, só de ouvir tua